Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Viver de Academias, trazendo informação, conhecimento e estratégias para você gerir o seu negócio academia com excelência. E hoje, meus convidados são Marcelo Machado e Cris Machado. Pode ser. E a gente vai falar sobre a história deles, né? Quantos anos de academia já, Marcelo? 18, Fabinho. 18 anos de academia, começaram com a Clube 22 Isso. e hoje estão com 3 unidades, são com 2 unidades já abertas e uma inaugura agora. Em fevereiro. Em março. Março. Você quer que seja março, né? Tem que ser depois do carnaval, cara. Tá certo, tá certo. Entendeu? Fevereiro, março. E aí a gente vai falar um monte de coisa bacana, de estratégia, sobre dificuldade, sobre superação, né? E hoje, como eles estão com muito sucesso, academias aí com mais de 3 mil alunos. Então, Marcelo, vamos começar com a Cris. Por favor, né? Cris, fala um pouquinho de você. Quem é a Cristiane? Cristiane, casada com Marcelo, lógico, um maravilhoso. Tá no currículo, né? Tá com, Tá no currículo. é a Cris, esposa do Marcelo. Mas eu não sou do mercado do fitness, eu não vim desse mercado, eu não entendia nada. E eu sempre trabalhei junto com o Marcelo, a gente tinha lojas de material esportivo para quem joga tênis. Então, nós tivemos ali 3 lojas, né? Naquelas épocas áureas do Guga, surfamos uma onda muito, muito boa. Porque eu dava aula de tênis. O Então, quer Marcelo dizer, era professor de tênis. 20 anos que deu. É. Né? Então, a gente pegou tudo dentro do mesmo segmento. Ele dava aula num momento em que os professores davam só aula, o Marcelo criou uma academia de tênis, né? Tênis. De aula de tênis. Então, ele sempre foi muito disruptivo nesse sentido. Ele sempre buscou o a mais. Então, em vez dele ter só os alunos dele ali, ele montou várias escolinhas em vários lugares. Então, chegou um momento em que ele tinha 500 alunos. Então, De tênis. de aula de tênis. Então, ele pegou professores e espalhou em Brasília, em vários clubes, em áreas públicas também. Várias quadras do Sudoeste a gente tinha, né? Você tá falando de escolinha. mim, né? Mas pra é a falar. história, é a história. E não me interrompa. Boa, boa. E ali a gente já começou um desafio profissional. Qual que era a sua área de atuação? Eu sempre cuidei da parte financeira e administrativa. Das lojas. Desde as lojas. E quando as escolas deles começou a crescer demais, eu também entrei nessa parte. Porque era muito aluno. Era muita gente para a Pra gente administrar. organizar até os pagamentos, até a grade horária Era dos cheque? professores. Era cheque? Cheque, cara. E a gente Já vendia tinha... plano ou era mensalidade? Tinha um plano, tá? A gente tinha plano. Eu lembro que a gente tinha uma caixinha. De cheque. Não, que tinha... Os alunos, a gente dava Ao baixa. cadastro. No cadastro. Então, um mês ali. Fichário, Alguns né? tinham, né? Alguns tinham planos, outros não. E a gente já tinha esse desafio desde o início ali. De De gerir no papel. no papel. Não tinha, né, muitas informações, não tinha um Sim. sistema, não tinha nada. Isso 2000, antes da academia, né? Foi 98, 99. Mas a gente, assim, só não querendo interromper, quando a gente começou a namorar, noivo, eu já botei você pra trabalhar comigo, né? Eu já fui, né? Tu nunca gostou de trabalhar, você botou os outros para trabalhar com Sempre. você. Mas né? eu olhava talentos, né? Eu sempre fui um cara bom de captar talentos, né? Eu via nela que era uma pessoa legal, Vou casar com ela, que nem eu pro tinha- labore eu preciso pagar. Claro, né, cara? Nem 13º, nem férias, nada. Então, eu já observava que ela tinha futuro, tinha potencial, como dizem, né? E aí, quando é que foi que vocês fecharam a loja e parou com o tênis para montar a academia ou continuou junto? Montou a academia e continuou junto? Não. Em determinado momento, o Marcelo entendeu, e assim, eu falo muito dessa parte do Marcelo, porque a parte visionária da nossa relação empresarial sempre foi muito mais dele. Né? Eu fico muito mais no operacional, eu fico muito mais no estratégico ali. E ele é muito visionário. Então, o que a gente passava, tá? Ele dava aula, então a gente tinha que contar com o tempo. Então, quando chovia, épocas de chuva, e a época de férias também. Naquela época, as pessoas viajavam muito tempo. Então, o movimento Tempo caía bom, muito. Tempo viajava bom. nas Um mês, férias. né? Um mês, as ou pessoas mais, né? viajavam. É. Um mês ou mais. Eu lembro. E a gente caía muito o movimento. Então, a gente tinha que ter todo um planejamento para aquilo. E o Marcelo começou, ele se inspirou muito até no nosso amigo Nonato, Sim. né? Que o Nonato, ele tinha também, ele dava aula, ele tinha uma escola, né? E em determinado momento ele migrou a academia, migrou para a academia, Pro fitness, né? para o fitness, Bosco, né? Academia Para Dom Dom Bosco, Bosco. antiga Dom Bosco. Famoso. E o Marcelo, uma vez, até eles foram para uma Uma feira, né? Uma em São feira em Paulo. São Paulo, uma de feira tênis, né? Quando ele me falou que estava
comprando umas máquinas de uma marca de São Paulo, a Vitali, né? E ele ia montar uma academia. Eu falei, cara, mas você é do tênis? Não, ele já tinha também enxergado a oportunidade, né? Do mercado. E aí ele montou, e na época, quando eu tive essa oportunidade também de montar a minha, né? Eu lembrei dele, eu vi que ele já estava com sucesso, a academia indo bem, né? Eu falei, não, então deixa eu cair. Essa ideia também. Foi indo para o setor, né, de fitness. Então, ele começou a dar uma olhada nisso. Primeiro, ele foi estudar. Com 42 anos, né, ele foi fazer faculdade de educação Calma, física. você me envelheceu muito. Você já tem 42? Não, com 39 eu fiz a Com faculdade. 39. 39, Então, não pronto. 42, né? Então, ele foi fazer academia, foi fazer faculdade. Isso. E ele sempre ficou muito atento. Você entrou para a faculdade de educação física com 39 anos? 39 É porque eu era do tênis, né? Eu sempre fui professor de tênis, 20 anos, e o tênis não precisava ser formado, você era provisionado, né? Aí você teve esse entendimento de que a faculdade ia Para eu te ajudar. poder montar a academia também e estar no ramo com, né? Eu precisava me formar. Aí com 39 eu fui me formar, dava aula o dia inteiro, fazia faculdade à noite, né? Legal. E Eu aí, fazia né, os trabalhinhos dele. Me ajudava, né, Cris? Mas Parceria. quando montou a academia? Quando é que teve a ideia, cara? Vou montar a academia. Em 2005, né? Em 2005 a gente estava dando aula de tênis no Clube Ases, né? Onde é a academia. Foi quando eu tive a oportunidade, né? Através do presidente da época, que era meu aluno, que teve um show de uma funkeira lá numa sexta-feira. Aí eu fui bater bola com ele no sábado. E ele me mostrou o ginásio totalmente destruído. Deu 3 mil pessoas no ginásio. E ainda perguntei, aí, Flavinho, o que você vai fazer com isso aqui? Cara, o ginásio está acabando, né? Ele falou, Marcelo, eu pensei talvez em botar uma academia aqui. Eu falei, opa, me dá uma oportunidade? Ele falou, como assim, né? Você é do tênis e tal. E na hora eu liguei para minha prima, que é do Rio, que é engenheira, o marido arquiteto, vieram de lá, né? Fizeram um bate e volta. Foi assim, incrível, tenho muita gratidão. E aí me fizeram um projetinho no papel de pão, como dizem, né? O Flávio gostou e de lá para cá foi só crescer, né? Legal. E você, então, desde o início já teve a ideia de pegar aquele ginásio inteiro, porque aquele ginásio é gigante. Isso, né? Mas no início no a gente início, não tinha, né? no início ele tinha só aquelas, a gente chamava de banheira na época, que não tinha mais, né? Hoje não tem, a gente subiu o piso, né? Então a academia era Só na parte de cima. na parte de cima, Ah, lá, não era- lá embaixo não tinha nada. Era uma academia era quadra só na parte de em cima. volta, né? É. Então, assim, houve um crescimento aí que muito diferente do que se faz hoje em dia, né? Você já monta com projeto, já nasce, né? A nona, a gente foi meio que um Frankenstein, né? Ela foi crescendo, foi pegando pedaço, né? Até A chegar... maioria No do início, que abriu há 10 anos para trás foi desse jeitinho mesmo. Eu até Não tinha imagino nem que... arquiteta de academia. Mas eu Naquela imagino como que a Honey, na Zanorte, que foi a primeira de vocês, né? Nasceu na época, né? Tinha um arquiteto chamado André Padilha. E lá eram várias lojas, né? Não sei, 4 lojas. 4 lojas, né? Não sei se vocês já nasceram com as 4 ou foram pegando Não, duas. foi 2, depois mais 3, mais Olha aí, por aí, né? E aí, em 2005, vocês inauguraram A a Clube 22. Clube 22. Isso. Legal. Que foi uma academia... né, E como é que foi esse início? Teve muito aluno, teve pouco aluno, demorou a rampar, vocês tiveram dificuldade de fixar o preço, como é que foi? A gente não entendia nada. Só Nada. tinha vontade. Só tinha Muita vontade. vontade. A gente, como era o irmão do Marcelo, na época, era sócio nosso, né? Então a gente se dividia muito. Então eu ia para um lado de gestão para tentar entender. Eu visitava a companhia atlética quase todos os dias. O Marcelo e ele iam muito para a área de maquinário, de compra, para ver como é que era. E a gente ia atrás. Não tinha muita informação naquela época. Não tinha como se administrar Tinha curso, muito. Não tinha. palestra, Eu vou te falar até que a gente, até corrigindo um pouquinho, meu amor, a gente até pegou um professor, na época, de musculação, né, até da antiga resistência física, né, que fez uma consultoria pra gente para ajudar a selecionar o que tinha que comprar, porque não tinha a menor ideia. Não tinha a menor Eu ideia. treinava em academia, mas não era, né, um Expert, operador. né? Então não sabia nem que extensora, flexora, Smith, né? Quantas Quanto comprar? de Nada. cada. Então foi assim... Na muito cara e na cara coragem e coragem mesmo. E aí nasceu a clube, né? E é engraçado que as pessoas comentavam muito com a gente, porque, primeiro, aquele ponto ali, ninguém sabia dele, porque na frente tinha um alambrado cheio de ficus. Então, não era Tipo um visível. cipreste, né? Era um cipreste que tampava todo o ginásio. Então, quando a gente falava, vai ser ali do lado do pia, aonde? Ninguém entendia. Ninguém sabia onde. Sabia. Então, a primeira dificuldade nossa foi, a gente precisa tirar aquilo porque isso precisa ser visível, né? Então, tivemos que tirar todo o ficus. Era um lugar
É, né? É um lugar muito grande. Então, tem os desafios do espaço muito grande. Tinha a falta de dinheiro, porque a gente não tinha um capital para abrir ali do jeito que nós abrimos. E tinha o fato de estarmos do lado da Companhia Atlética. Então, os nossos amigos, Que era eles melhor da época. melhor né? da época, era Um dos referência, melhores. só existia a Companhia Atlética ali. Eles falavam: olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês não têm um resguardo, né? Uma retaguarda. Vocês vão falir, vocês vão quebrar aqui. Então a gente ainda tinha aquilo, vai, não vai, vai, não vai. Não tinha estudar a localização. Não tinha nada disso. Só tem esse ponto, vai aqui mesmo. Era no feeling. Era no feeling, mas eu vou dizer até que a gente também não foi totalmente assim, no Amador. escuro. Nós fizemos algo diferente do que a companhia, com muito respeito, uma grande empresa, sempre admirei demais o trabalho aqui, né? O Richard, na época a Luciana faziam, né? Uma grande empresa, de que a gente tinha uma área externa, né? A gente saiu com uma coisa inovadora, que era, dentro de uma academia tradicional, você pagava um X, que você tinha direito a aula de tênis, natação, hidroginástica, vôlei, futevôlei, tudo incluso no pacote. Vocês né? alugaram meio que o clube O todo, clube aquela todo, parte a toda. gente tinha, então com isso fazia uma academia grande, como o Cristiano falou, mas com essa inovação, né? Era aquela pitada de externa, inovação, né? Que ninguém tinha. Então, isso fez com que a gente também saísse na frente, assim, né? A gente tivesse algo diferencial, né? diferencial, Diferencial. exatamente, né? E uma coisa que a gente estudava muito na época, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente muito na parte do marketing. As pessoas anunciavam muito a academia com apelo ao corpo. As nossas publicidades nunca foram essa. Nunca, nunca, nunca. Ele mostrava muito família, muito saúde. A gente sempre levou o marketing para esse lado. Então, o nosso slogan era Clube 22 faz bem estar aqui. E hora nenhuma tinha Estética. nada, peito de fora, barriga, nada disso. Família mesmo. Muito família. Então, quando nós abrimos, foi a única unidade que a gente fez um projeto com o consultor, nós pegamos FCO, tudo, e que nós fizemos um projeto de viabilidade. E foi a nossa grande surpresa, porque a viabilidade mostrava, nós inauguramos em agosto, que agosto do ano que vem, a gente teria um número de alunos que não iria comportar mais, porque a gente só tinha a parte de cima da academia. E foi uma coisa tão surpreendente que quando foi em fevereiro, nós precisamos descer, pegar toda a mais parte. máquina, pegar Surpreendeu a outro, quantidade de Surpreendeu. alunos. Era uma quantidade, assim, exagerada. A gente não estava preparado para aquilo. Não, eu lembro, assim, que a gente, nessa coisa de muito aluno, muita gente, a gente criou um manobrista. A gente criou a figura do manobrista lá. Compramos um clavicular e tal, né? Compramos aquele negocinho de... Imitando a Hanway, né? Tudo bem. Mas sim, eu estive lá várias vezes. Vocês sempre foram símbolos. Eu falei da companhia, mas a Hanway também, você era um exemplo, né? E aí vocês criaram o manobrista. né? Aí criou o manobrista. Só que o manobrista éramos nós. Que era o ponto. A gente tinha uma galera, mas eram 9 manobristas. O pessoal chegava, entregava a chave e entrava. Só que a gente tinha 4 manobristas, não dava conta. Aí entrava Cris, eu, meu irmão, não sei quem mais. Cara, no total, e era buscando carro, correndo. E o pessoal falava assim... Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Agora, uma coisa que a gente não comentou. O teu irmão, Márcio, no início ele era sócio, né? Sim, ele foi de 2006 até 2012. 2012, conosco lá. Aí em 2012 ele saiu fazer outra coisa. A gente antes, em 2008, a gente montou um restaurante do lado ali, né? O Clube Nature, que era um self-service, né? A gente foi lá várias vezes. Eu me lembro que eu dá ajudei a prejuízo comprar lá. as batedeiras, né? Eu lembro. Aquela viagem foi boa. E aí, e o Márcio foi mais para esse lado da gastronomia, né? Ele com a esposa. E acabou que, num devido momento lá, cada um ficou com operando um negócio e ele ficou com um restaurante, né? Ah, tá Na aí. academia. Em determinado momento ele saiu, Isso. ficaram só vocês dois. Exatamente. E ele e a esposa com um restaurante, né? E aí essa dificuldade inicial, Cris, ou seja, que muitas pessoas podem falar, nossa, que problema bom. Não, é um problema. Você precisa crescer, precisa investir. A dor do estourou o número crescimento, de alunos e vocês precisaram, às pressas, correr, fazer obra lá embaixo e descer a academia também. Exatamente. E com isso, a gente não estava preparado. Não tinha uma preparação, um planejamento. Não existia isso, né? Um planejamento
do tanto de dinheiro que vai entrar, da onde você vai colocar esse dinheiro, quais são os próximos etapas. Houve o Tá? inicial do FCO, E depois a gente mas extrapolou de um jeito que a extrapolou gente... E agora? Ué, extrapolou, como é que faz, E né? aí, conta aí, que a né? gente quer saber isso aí. É. Como é que fizeram? E aí eu Onde é que arrumou dinheiro para descer? Pois é, na verdade, a gente estava muito capitalizado, porque estava entrando muito dinheiro, né? E eu sempre cuidei mais dessa parte administrativa e financeira, né? Então, a gente nunca teve o deslumbre de entrou muito dinheiro, vamos gastar. Não. Então, assim, a gente estava bem capitalizado nessa época e também fizemos empréstimos e parcelamentos. Então, o que precisava de empréstimo, a gente pegou alguma coisa, porque naquela época a gente tinha juros muito bons, né? Tinha oportunidades que valia mais a pena você investir o seu dinheiro do que você gastar. Então, a gente pegou poucos, mas pegamos e parcelamos muitas coisas. Então, o carnaval, a parte de baixo da academia tem o quê? Uns 600, 700 metros? 800. Os 800 metros foi o Marcelo abrindo caixa de piso e o cara instalando, para a gente poder descer todo o maquinário. E a clube, ela foi muito desse jeito, ela foi indo de acordo com a demanda, com o que vinha acontecendo, né? Então, ali, a gente sentiu a dor do crescimento, que a gente precisava estudar. A gente tinha, Fábio, na época, a gente já vendia planos, né? Então, tinha dias de fechamento de caixa que eu fechava, que eram bolos e bolos e bolos de A caixa. gente tinha uma mala lá em A casa. gente tinha uma mala em casa Também de tinha? cheque. Também tinha. Tinha uma mesinha dessa com um pau de cheque na mesa. Era uma Cara, mala. Não, voltou o Cheque cheque da fulana, cara. Que Ia Deus, mês a mês. Não, e a Cara, dificuldade de você ter uma gestão sobre os cheques. Não havia custódia em banco ainda, Não né? havia ainda havia. custódia em banco. E Nosso custódia em banco era o caos. era o caos. Era um caos e caro. Era difícil você achar o cheque. Imagina o banco, Banco achar achar o um cheque. cheque, E exatamente. caríssimo também, eles cobravam caro por isso. Né? Então, eu lembro que as minhas sextas-feiras à noite, eu organizava a mala e tinha os cancelamentos quando a pessoa pedia, que eu tinha que pegar de todo o bolo do mês o cheque da pessoa, colocar em ordem. Então, assim, a gente tinha que cuidar daquilo também, né? E aí a gente sentiu a necessidade do crescimento. A gente precisa estudar isso. Para onde que vai? Como é que vai acontecer? Então, foi quando a gente começou a participar muito dos seus meetings, das feiras suas. A sua ajuda foi muito importante, a gente sempre falou muito isso. Todos os consultores que a gente teve foi muito indicado por você. Então, a gente passou por... Consultores que passaram também pela Rano, né? O Flávio Lima, né? Então, a gente passou, acho que uns 6 anos ali dentro da academia com consultoria. A gente precisava aprender a vender. Então, como é que vendia na academia? Ficava dentro da recepção aquele monte de menina catando, pegando. E aí, havendo quando que vencia o plano, corre para falar com aquele, corre para falar com... A gente não tinha uma estratégia de venda naquela época, não existia. Não existia um processo. Então, a gente teve que correr atrás de toda essa gestão dos próprios professores, como é que fazia as escalas, as aulas coletivas. E aí, a gente foi vendo que... Aprenderam na marra. Na marra. Literalmente foi na marra. Erramos muito, sem dúvida, né? Passamos por muito perrengues ali dentro. Acho que o grande lance, sabe, querido Fábio, é que a gente aprendeu na marra, mas sempre teve ali a humildade de falar assim, não, precisamos melhorar. Nunca achamos que já sabia demais, que não precisava ouvir ninguém, e sempre fomos muita necessidade de ouvir quem sabe mais do que a gente, entendeu? Eu acho que essa humildade, né? Eu acho que reconhecer que negócio aprender. que ninguém nasce sabendo. Que dono de academia, não, porque é da área de educação física, não aprende em faculdade, passa batido, né? Quem algum dia quer ser dono de academia. Então, você que quer ir para o mercado, você tem que ter a humildade mesmo de, poxa, falar assim, não, onde é que eu busco informação? Quem pode me ajudar a que eu entenda a coisa que eu não sei, né? Não, e outra coisa, né, Marcelo? Primeiro é isso, a gente nunca sabe tudo e por mais que a gente estude, sempre tem mais coisa para aprender. Mas o pior é que a gente vê gente no mercado que nem isso faz. Aí você vê o cara lá, tá com a academia pequenininha, não cresceu, tá com os equipamentos velhos, não tem dinheiro para investir e não sai da casca, né? Não, tem congresso em Brasília, ele não vai, tem congresso em São Paulo, ele não vai, tem encontro de empresários, ele não participa, né? Então, ou seja, estar antenado é fundamental. E isso eu reconheço que vocês sempre foram atrás de conhecimento. Né? E ainda tinha uma parte, assim, quando a gente começou a conhecer mais os donos de academia, que tinha as reuniões na sua casa... O que a gente percebia? Caramba, o pessoal aqui, todo mundo já era professor de educação física, já tinha passado, trabalhado em alguma academia e depois virou dono. Então, vocês tinham
algum conhecimento. Alguma bagagem Alguma para bagagem. ensinar, né? A gente não sabia de nada. Nem academia eu não era de frequentar. O Marcelo era mais. Então, assim, a gente era muito, muito cru mesmo. Então, não tinha outro jeito, né? A gente tinha que estudar e a gente tinha que ir atrás da gestão. E buscar, ver o que estava acontecendo no mundo também, né, Cris? É. Porque a Clube nasceu, obviamente, de uma ideia, de um espaço diferenciado, do lado de uma grande empresa como a companhia. Ok, como é que a gente vai conseguir estar do lado deles? E, de alguma forma, concorrer com as que estão na Asa Sul e na Asa Norte, com diferenciais. Porque ali não era uma área residencial, não tinha esse problema. Ali é uma área de trabalho, os Ninguém tribunais, ministérios. Então, as pessoas não vão a pé, é de carro. Então, para você ir até lá, você tem que ter algo muito diferente para te fazer. Eu tinha, na época lá da Clube, que tinha tênis e tal, moradores da Asa Sul, do Lago Sul, que vinham. Por quê? Porque tinha o tênis. Então, isso era um atrativo nosso, né? Então, E eu me lembro que nessa época aí, Marcelo, que a gente se conheceu, a gente conseguiu, né, uma verba do Sebrae sim. e nós levamos 17 donos de academia para Los Angeles Nossa, ele para foi... conhecer as academias. E a gente foi lá em 20 academias. E eu lembro, Fábio, essa viagem foi interessante em vários aspectos, né? A gente viajou com uma amiga nossa que é sócia de da líder hoje do mercado, né? E que foi em 2009, nós viajamos em 2010 e a líder chegou em Brasília em 2009, quer dizer, tinha um ano, né? E que para nós todo mundo era uma incógnita, né? Mas sabendo quem estava trazendo isso, que já era um cara do mercado, né? De academia grande em São Paulo, estava vindo bomba no sentido, né? De para quem não, né? Vai vir dificuldade. Bem dificuldade, boa. E aí a gente foi para Los Angeles para conhecer o mercado americano, que é o pioneiro nessa história toda. E, cara, quem foi com um olhar de ver o que estava sendo feito lá há muitos anos e que o que a líder estava vindo para cá trazendo também, isso tem que se mexer. Então, eu voltei para cá, para o Brasil, depois de tudo que a gente viu lá, todas as academias que a gente visitou, restaurantes, né? Tem que citar aqui. A gente tinha que almoçar e jantar em Tinha que algum comer, lugar, né? né? Em algum lugar, né, cara? Preferência lugar bom, né? E também as comprinhas, né? Os outlets. Nem me lembro Eu isso. tenho blusa até hoje lá, né? 14 anos depois. Não, tu deve ter fatura até hoje para pagar. Meus cartões estouraram todos, né? Tive que pegar dos amigos. Cara, nunca comprei tanto. Nossa, parecia um Jeca Tatura. Parecia mesmo. Não, foi minha primeira viagem internacional. A gente no Paraguai, né? Paraguai não conta, né? Então, imagina, o cara de brasilienses chegando em Los Angeles. Jesus, né? Viagem boa. Cara, a gente riu demais, foi bom demais. Então, cadê? Eu vim de lá com a cabeça muito, muito aberta. E falei, Cris, cara, essa galera que tá vindo aí vai vir com gosto de gás. Vamos já nos preparar para fazer algo diferente. Abriu sua mente, né? Extremamente. Coisas que você não estava vendo aqui. Assim, eu não, sem falar, eu não vi, não tenho de criticar o que estava vindo. Eu já fiquei preocupado, né, com o que estava vindo e tentando ver o que eu podia fazer com a minha e uma nova, quem sabe, que eu fosse abrir já no modelo. Foi o que aconteceu. Tanto que isso foi 2010. Em 2014, a gente abriu a nossa primeira low cost lá no Jardim Botânico, mas exatamente igual a líder. Até com uma época que a líder me procurou, ele falou, pô, mas ela não está pronta. Eu falei, mas eu fiz já pronto para vocês me comprarem, né? Pois e aí, vamos lá, Marcelo, que isso é uma história interessante. Então, você já tinha a Clube 22, né? No modelo que abriu em 2010. Não, 2006. 2006. Abriu em 2006. 2006. E aí, quando você abriu a primeira low cost? 2014. 2014. Então, essa já se chamava o Inbox. Isso. Então tinha a Clube 22 tradicional, onde é até hoje lá, Isso. e abriu em 2006 a primeira low cost. Exatamente. E aí, como é que foi? Bem, a gente... Foi um processo já muito diferente. Primeiro porque a gente abriu a clube totalmente tradicional, modelo, né, que se usava na época. Quando o Marcelo foi para Los Angeles e a Smart chegou em Brasília, eu sempre parto do seguinte: qualquer novidade, antes de criticar, vamos estudar, vamos ver o que vai acontecer. E a Smart, no início, ela chegou ainda muito sem a gente saber o que ia acontecer, né? Um cara quantas ia abrir, do fitness, né? Que já era ali, já tinha uma rede tradicional e estava vindo com um modelo diferente que trouxe dos Estados Unidos, né? A ideia, né? A ideia, né? Então, quando abriu aqui, 2011, eu fui para os Estados Unidos.
E eu fui visitar a Planet, da onde ele tinha, né, trago a ideia, né? E como era uma coisa ainda muito nova, eu primeiro estudo, eu espero para ver o que acontece, o que vai acontecer com isso, né? E como a gente estava viajando muito para os Estados Unidos também, a gente viajava e sempre conhecendo as academias e entendendo o que estava acontecendo. Até chegar 2014, que eu vi, olha, não tem como, a Smart veio para ficar, o modelo que ela está Não trazendo parava de crescer, né? não parava de crescer, e era um modelo que, se a gente for pensar, E continua crescendo. e continua crescendo. O que ele fez foi fantástico. Graças a Deus. O cara democratizou o fitness, ele trouxe para dentro de uma atividade física quem não podia. E ele trouxe de uma forma tão bacana, com tanta Inteligente, né? estrutura. Porque o que a gente via? Eu acho muito interessante, assim, porque quando ele vai para as regiões de público C e D, ele monta a mesma estrutura do público A. Então, a pessoa se sente pertencente àquilo. Valorizada, né? Ela não está excluída, porque aqui eu vou fazer uma coisa pior. Não. O cara fez igualzinho em todas as áreas. Então, quando eu comecei a estudar aquilo, eu consumia muito o Edgar. Eu via todas as matérias dele, eu estudava, eu começava a ver o movimento nos Estados Unidos. E eu comecei a colocar pessoas, a gente sempre teve pessoas muito próximas que trabalhou com a gente para frequentar. Eu pagava para as pessoas frequentarem a Smart e em determinadas regiões para ver como acontecia. E quando a gente tinha reuniões, eles falavam a mesma língua. Eles falavam a mesma língua. Então, o cara trouxe, eu costumo dizer que ele trouxe um produto embalado. Ele não tem arestas. Não tem. É aquilo e pronto. Testado e aprovado. Que o Testado e mercado aprovado. gostou, né? Exatamente. Quando a gente já estava em 2014, eu já estava muito melhor na gestão, eu já entendia muito mais de números e tudo. Eu me organizei para abrir aquela academia. E quando eu abri, eu tive um outro grande problema maravilhoso. Em 3 meses, a academia teve um ramp-up fora do normal. Fora do normal. Chegou a quantos alunos em 3 meses? Ele chegou a quase 2.000 alunos. 3 Uma meses. coisa. E era um espaço de Menos de 1.000 metros. menos de 1.000 metros, porque era um subsolo. A gente pegou um subsolo numa área, né? E fomos para o Jardim Botânico, onde a gente está muito protegido ali, porque não tem como tem crescer outra área. naquela região ali. E eu fui aprendendo dentro daquele modelo. Com isso, o mercado de academias tradicionais, ele já não estava mais como antigamente. Ele já não estava. As pessoas já estavam entendendo que o low cost estava vindo para ficar. Então, e eu particularmente, eu como operei os dois tipos de academia por muito tempo, eu gosto do low cost. Para mim, é um modelo muito legal, porque você não vende academia, é o cliente que compra. Então, quando ele Investe, ó. chega, ele sabe o que ele tem, ele sabe o que ele vai esperar dali de dentro. Mas quando você fala que o pessoal começou a entender, o pessoal dono de academia ou o cliente? O cliente, Ah, tá. o próprio Porque- cliente. Ele já compra, né? Porque nessas mudanças, quando os setores acontecem mudanças, a gente tem que entender o que o empresário está fazendo, mas a gente tem que entender cliente? o que o cliente está querendo. Eu falei isso porque, assim, até hoje a gente ouve o pessoal, os empresários do ramo, Ainda do negando. segmento, Ainda negando negando. que... Quanto tempo vai durar isso? que não vai durar. Não que vai isso durar é muito tempo, conta não possível. fecha. Como é que isso, como é que a conta fecha, como é que Exatamente. para a bolsa. Então, assim, é um mercado, um segmento que já está mais do que sacramentado, né? Vai continuar crescendo, Não, vai e dominar Vai aí dominar. Não, e Fábio, 30, 40% do mercado. Hoje não está nem 10. sabe, a gente tem 34 mil academias no Brasil, tá? A gente tem hoje, de redes consolidadas, fortes aí, a gente não tem, acho que somando todas, a gente não tem, pela 2.000, 1.500 academias, soma todas. A Smart no Brasil tem quantas? Umas 600, 700. No Brasil? É. Pois é, aí você O tem... Bianco tem 200. Aí, 800. Ah. Aí Blue Blue, Fit deve ter o quê? Uns acho que não tem 150? 200. Quer dizer, não tem O 1.000. Selfit bateu 150 agora. Então vamos É, botar... não tem Não 10%. tem, Não tem 10%, ou seja, ainda tem muito tradicional ainda que está se mantendo. Tem as prêmios que são um mínimo, né? Uma por Número capital, pequeno. um pequeno. Então, assim, ainda tem um mercado gigante. E cada vez as pessoas estão mais conscientes que tem que fazer atividade física. Né? Eu acho que foi a única herança que a pandemia deixou foi essa. Você tem que se cuidar, né? E a academia ela é um local onde você, né, cuida da sua saúde. Então, ou seja, ainda existe muita estrada ainda para percorrer, né? Verdade. Basta ver Agora, outra, né? O que eu queria saber? Então vamos lá. Montou a Clube 22, teve as dificuldades, cresceu, tal.
Aí montou O inbox. o Inbox 22. Uhum. Aí vocês foram sócios de uma outra academia. A gente tinha sido convidado o pessoal do Brasil 21, né, para montar uma academia lá, que já tinha sido há um tempo atrás. Né? Ficou fechada por problemas judiciais, mas o proprietário do complexo queria novamente uma academia lá. Ele precisava, né? Um hotel 5 estrelas e tal. E aí me procuraram, a gente foi lá, viu o espaço, gostou, e começamos a ativar a operação. Só que esse momento do Brasil, né, muito complexo, né, na economia, a gente achou prudente. Você acha, momento? Na 2018. Qual né? não é? Foi 2018. Não, né? 2016. Me fala qual não foi o momento. Foi 16, 16. perdão. E o isso, interessante 16. que é assim, ó. A primeira, quando a gente montou 14 lá no Jardim Botânico, a gente teve um ponto de equilíbrio com 4 meses, tá? Quando a gente montou no Brasil 21, foi final de 15, a gente começou a obra final de 15, 15, isso. início de 16. Então, a gente, quando nós inauguramos, então a gente tinha toda já uma programação desse ramp-up, tá? E no meio do caminho, inaugurou no Venâncio o Luciano, que ainda era Premier. Então, a gente tinha uma expectativa de 4 meses. Quando o Luciano inaugurou, claro que divide ali um pouco, o nosso ramp-up foi para 6 meses. Por que eu digo isso? Porque a gente chega num ponto de equilíbrio muito rápido. Esse modelo. Né? Esse modelo, ele chega, ele traz preço, muita apresentação, né? Então, e a gente seguiu, bonitinho os passos, uma academia bem projetada, equipamentos bons, é o que as pessoas querem, né? Então, isso faz com que as pessoas procurem as academias, né? Então, a gente ficou no Brasil 21 por pouco tempo. A gente montou toda a operação, né? A parte de montou com os sócios. Mas os sócios eram investidores. Os sócios investidores, né? Ninguém estava na operação. A operação só era eu e a Cris e mais um outro sócio, né? Que tinha vindo da clube comigo, né? Era uma parte técnica, mas toda a parte administrativa, tudo foi montado. E ali durou quanto tempo? Vocês ficaram pouco tempo. Pouco tempo. Em 2016, acho que ficamos um ano. Porque a sociedade é um negócio que tem que haver assim, as ideias e a gente, às vezes, chegamos a alguns pontos que não... Às vezes é melhor botar um ponto final do que... mas... tanto que... E aí vocês saíram de lá. Saímos de lá, isso. E aí agora, depois vocês criaram uma bandeira de low cost. Logo quando a gente saiu de lá, a gente foi convidado para uma operação nos Estados Unidos. Isso. Foi no mesmo ano, em 2016, tá? Exatamente. O mercado dos Estados Unidos é muito diferente, né? Ele era uma operação de nicho, não era uma academia, porque essas academias nos Estados Unidos só existe de rede. Louco de quem achar que vai abrir uma lá. 2.000 unidades. Então, foi uma oportunidade de academia de rede, onde a gente fez uma gestão muito bacana mesmo. Era até uma academia que já tinha alguns anos, né? Uma rede também, né? Mas a unidade lá, que a gente entrou de sócio, ela estava já na iminência de quebrar. A verdade é essa, né? Ela estava por causa de gestão. Porque o nosso sócio local lá, ele era um cara lutador, não tinha muito essa expertise de escritório, então não estava muito, né? Vocês entraram basicamente para fazer a gestão. Para organizar a história, isso. Nós saímos de, acho que eram 60 alunos para 450. Isso. Nós saímos do lugar onde estava, fomos posicionados em um lugar muito melhor. Chegamos num número muito bom de alunos lá dentro. E é engraçado os Estados Unidos porque é muito diferente, né? Então lá, sim, a academia... A gente via os nichos, trabalhava com criança, a academia fechava final de semana. Então, final de semana, vamos fazer aniversário aqui. Não tinha vaga. Porque lá é tudo muito mais prático, né? Então, durou, acho que mais ou menos um ano. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. O dólar baixo. Ganhamos muito dinheiro nos Estados Unidos, muito. Uma coisa, assim, fenomenal, porque lá o governo ajuda. É uma outra história. Eu posso te dizer que foi outro mundo. É um outro mundo. Que não é à toa, né? Que os Estados Unidos é o que é, né? E foi uma bagagem muito interessante pra gente. E aí encerraram também? Encerramos logo no outro ano. Nós encerramos até por divergências para onde ir. A gente estava no Brasil. Academia lá. Naquele momento a gente não conseguia mudar lá. O negócio nosso crescendo aqui. A gente teve que fazer uma escolha. Tivemos que fazer uma escolha. Mas a gente sabia que a gente ia ficar pouco tempo lá. A gente entrou com o projeto de organizar lá, entender o mercado americano, aprender, né, e deixar lá a herança né, Legal. E aí vocês criaram uma nova... A Clube 22, ela
virou uma outra rede low cost. Vocês decidiram mudar a Clube 22 do modelo tradicional para o modelo low cost. Porque vocês já tinham a experiência dessa outra. Isso. E aí vocês viraram para... Para 22 Inbox, né? A gente virou para a marca que a gente tinha. Já tinha. Porque isso foi em 2000 Isso foi em 2019. 2018, né? Quando nós encerramos a nossa operação nos Estados Unidos, a gente passou um ano em negociação com a Smart, né? Então, ali a gente parou toda expansão, investimento que a gente iria fazer dentro da nossa marca. Até que as negociações encerraram e a gente falou, olha, não tem mais sentido. E as academias tradicionais, elas já não estavam mais dando o mesmo resultado. Ficamos amigos, que é importante, né? Assim, as pessoas foi uma negociação de um ano, quase, e muito respeito, até por deixar até aqui registrado por parte do Edgar. Não é à toa que é um grande empresário, porque a forma como nos tratou, a forma como conduziu... Não deu né? certo o negócio, mas o respeito... Ele, o próprio Somera também, um cara que eu gosto muito, grande amizade ficou. E ficou o respeito. Foi um ano de negociação, não deu certo, mas ficou o respeito, né? Mas é isso que eu quero chegar, nesse ponto de que... Então, vocês tinham a Clube, que era tradicional. Certo. Negociaram com a Smart, acabou não dando certo. E aí, vocês decidiram mudar a Clube, que era tradicional, para a marca de vocês, que é low cost. Exatamente. Então, vocês transformaram uma tradicional em low cost. Como foi isso? Isso foi em 2019, tá? E o que a gente percebia? Que o cliente, ele já queria outra coisa. Então, hoje, muitas vezes, o que eu vejo é porque o dono, ele quer colocar o que ele quer, não o que o mercado pede. Nós fomos ali, Clube 22, de 2006 a 19, então 13 anos. E as pessoas, como que você vai tirar essa marca? Tiro quantas vezes for necessário. E foi engraçado, né? Porque quando a gente mudou a Clube para o Inbox, me ligaram, Marcelão, como é que tá? Você vai fazer isso? Cara, eu vou mudar a marca, e se precisar eu mudo de novo. Aí não deu. Um ano e pouco eu mudei de novo. Então, que não existe, eu acho que empresários do Brasil, isso é até interessante que falar aqui no podcast, que mudou uma empresa de marca quantas vezes igual a nós? Mudamos 3 vezes. Cara, não pretendo mudar, mas tinha que mudar de novo, porque eu acho que o mercado muda. O mercado muda, você tem que mudar. Eu digo que nós não somos do fitness, nós estamos. Tá? Estamos do fitness, estamos com a marca. Mas, de repente, alguma coisa pode acontecer, você tem que mudar. Né? O mundo muda, né? A gente precisa mudar né? junto com ele. Agora, o que eu queria que vocês falassem mais? Né? Essa mudança... Como é que foi a gestão de uma tradicional virando low cost? Como é que foram os números? Tá, então assim, quando nós resolvemos trazer nossa marca, eu já estava muito mais, né? Tarimbada, né? Do que estava acontecendo e do que era operar uma low cost e uma tradicional. E o mais importante, o empresário, ele tem que sentir o feeling do negócio. Então, o setor de academia, como acredito que qualquer um outro, ele passa por ondas, ele passa por momentos. Então, tem período que o cliente quer uma coisa, tem outro que o cliente não quer mais a outra coisa. E a gente precisa estar atento àquilo, tá? Então, a gente já vinha vendo esse movimento acontecer, tá? E ali, ao nosso ponto, não tinha nenhuma low cost. A Bluefit, ela veio depois. Então, o que aconteceu? Eu falei, a gente precisa mudar o mais rápido possível. Só que eu já sabia como era operar uma low cost. Eu já tinha conhecimento dos números, da praticidade, do que acontece. Então, assim, isso pra gente foi muito fácil. Foi muito tranquilo, porque era uma obra que a gente precisaria fazer uma repaginada, letreiro, tal, uniforme, aquela coisa toda. E isso a gente fez muito tranquilo. Então, nós fizemos uma obra ali, acho que em 2, 3 meses, fizemos uma comunicação visual, né, mudando, e a gente já tinha a outra. Vocês já tinham o conhecimento de que esse era um modelo que estava crescendo, vocês já tinham uma unidade, os números eram excelentes, e vocês tiveram essa coragem de fazer essa mudança. E os números, logo depois da mudança? Tá, a gente mudou em maio, tá? E fomos crescendo até... A gente não passou um ano como um inbox, porque em março veio a pandemia. De 20. Então, a gente já estava com números bons, tá? A gente já tinha números ali muito bons, até vir a pandemia. Então, eu não passei um ano como 22 um inbox no Lago.
Tá? Então, e números estavam excelentes. Não, A gente não tinha. Cresceu o número de alunos. Cresceu o número de alunos. Mesmo depois da pandemia, a gente continuou como inbox, né? Porque a gente só fez a virada para outra Sim, marca. sim, não, no estou ano dizendo que vem. veio a Isso. pandemia em Tá. 2020, Aham. né, em março. Então, a gente Isso. não tinha um ano. Isso. Eu não tinha a menor dúvida que era esse caminho, né? Que eu Agora, queria essa seguir. certeza que a Cris fala, porque se eu ver ela falando assim, ela fala com muita convicção, né, Fábio? Mas isso não é. Ela acordou Pensando sabendo. nisso. Ela vai vivendo isso no dia a É dia. um somatório, né? São os Mídias na tua casa, são os Brasília Capital Fitness, o Goiânia Capital Fitness, a gente foi em vários, né? A gente saiu daqui para ir lá, a gente foram viagens, IRSA, viagens Eu de... faço cursos fora. Foi o curso do Sebrae que a gente fez, né, de ponta a ponta, que foi muito bom, foi direcionado ao fitness. A gente vai de férias, mas a gente vai de férias, mas com também o olhar do que está acontecendo lá no berço, que os Estados Unidos sempre foi o berço. Então, assim, a gente tem não tem um romantismo do negócio. Eu costumo de romantismo que eu só faço com ela quando ela deixa. Fora isso, não faço. Né? Então, quer dizer, cara, o negócio não pode ser um negócio que você tem que gostar do negócio, claro, amar o que você faz, mas não a ponto de ver que o negócio não está indo e continuando lá, né? Não, e perceber que precisa haver mudanças ao longo do tempo, Sem né? dúvida. Quer dizer, eu me lembro que eu fui numa Smart quando inaugurou, né? Porque eu já tinha academia, Aham. e era aquela incógnita, cara, não fecha a conta, esse cara vai quebrar, esse cara é maluco, né? E hoje a gente viu que não é nada disso, ele não era maluco, ele era muito inteligente, tinha estratégia, tinha time e tinha um modelo de negócio fenomenal na mão. E a gente que não tinha o conhecimento, metia o pau no cara. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, vi uma academiazinha, né, que ele tinha inaugurado em Copacabana de 600 metros quadrados. Uma Smart de 600 metros quadrados. E eu fui lá conhecer, pequenininha, muito bem montada. No banheiro você entrava de frente, tinha que sair de De ré. lado. E dentro do box, você não conseguia virar, de tão pequenininho que era. Vai numa Smart hoje. Não é a Não mesma mais, Smart. não. Ele mudou. Porque ele percebeu que o que ele montou... Você lembra que o grande... low cost, não tem professor. Vai lá hoje, tá Não lotado de tinha aula de professor. coletivas. Não tinha aula de Não coletivo. tinha. Hoje tem aula de funcional, tem aula de, né? Ele foi Então, se ou seja, adequando ao mercado. é isso que muitos empresários não percebem. Não Não é percebe. porque você montou o negócio que ele precisa morrer daquele jeito. É. Ele precisa evoluir. Enquanto ele estiver vivo, ele tem que evoluir. Então, muitos empresários não percebem isso. E uma das coisas que eu queria deixar aqui registrado, Marcelo, é que a gente é amigo, né? Frequenta aí os mesmos lugares, os mesmos círculos de amigos. Uma vez um amigo me fez uma crítica a você, né? Não teve coragem de fazer, porque você fez para mim. Pô, cara, o Marcelo tá perdido. Ele não sabe para onde ele tá indo. Ele era Clube 22, mudou para Inbox, né? E agora é Ultra. E aí eu, na minha inteligência, na minha percepção, falei, cara, não é o contrário, não. Esse cara não é antenadaço, por isso que ele tá mudando. Porque quem não muda, cara, morre. O cara... pode ser. Então, cara, o que eu vejo é isso. As pessoas com medo de mudar, tem que ter medo de não mudar. Tem que ter medo de morrer igualzinho sim, tu nasceu, cara. exatamente. E pegando essa tua deixa, Fabinho, da questão das mudanças, quando a gente fez a virada em 2019 para um inbox, já foi com o intuito de virar rede. A gente já tinha a história de rede na cabeça, que só vai sobreviver quem tiver musculatura, mobilidade, porque o cliente quer isso. Escala, porque a Smart chegou onde chegou, porque ela dava opção em tudo quanto é lugar. Então, a gente estava indo para esse lado também. Só que com a pandemia, né, muita gente ficou fragilizada, né, o mercado nosso, infelizmente, foi muito massacrado. E quando a pandemia acabou, né, mas foi acabar em 2021, né, porque 20 foi um ano morto, né? As pessoas estavam sem dinheiro. Eu conversei com vários amigos donos de academia, vários players aí que eu vislumbrava que podiam estar junto conosco, mas não tinham dinheiro para nada. Então não tinha como fazer virada, não tinha como nem às vezes se segurar, né? O pessoal foi para banco e tal. Então a ideia era virar rede. Foi quando, né, em final de 20, a gente começou a conversar com a Ultra, né? E ficamos um ano. Olha só, ficamos um ano maturando, indo a São Paulo, eles vinham aqui. Quer dizer, não foi também uma virada assim. Porque eu conhecia, sabia quem era o Nero, de nome, o Marcel, a história dele, fantástica em da academia por onde ele passou. Mas vamos lá, como é que é essa outra? O que vocês estão pretendendo? Qual é a inovação que está vindo junto, né? Então, foi aí que, em final de 20, que a gente virou Ultra. E sabe o 21. que é interessante? Assim, a gente vê, desde quando a gente era ainda clube e tinha o Jardim Botânico, essas duas unidades, eu e o Marcelo, somos donos sozinhos. Então, muitas vezes, eu quero uma coisa e ele quer outra. Em determinado momento, a gente instituiu um conselho. Então, a gente trouxe uma pessoa de fora
que não era do fitness, mas que entendia muito, para tomar decisão junto com a gente. Porque acontece isso. Eu Claro. quero ir para um lado e o Marcelo quer ir para o outro. E tá tudo certo. Porque são caminhos bons, né? Mas precisa ter ali um acordo. E não é a minha vontade, não é dele. É a empresa. Então, quando as pessoas entendem que a empresa é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física e que não tem que depender da minha vontade ou da dele, toma uma outra decisão. É legal você falar nisso, porque hoje eu acho que os empresários, o Fábio, melhor do que a gente que está transitando direto, né, e tendo contato com os caras, acho que as pessoas ficam muito, muito sozinhas para tomar decisão, né? É um caminho solitário. caminho A gente solitário, passou né? por isso. Né? Faço isso, não faço aquilo, invisto, não invisto, Vou para compro, esse não lado, compro, vou o que eu para aquele. faço, É. né? E aí, né, só para voltar ao teu assunto do conselho, a gente também teve essa questão que a gente via aí, pô, né? As grandes marcas no mundo, todos têm seus conselhos, pessoas que às vezes não são do ramo, mas pessoas antenadas, com olhar, né, fora da caixinha, que davam suas ideias. E uma vez eu tive acho que uma sacada muito assim, que eu comecei a ver a história da Smart, cada vez entrando um fundo, entrando outro, e ela crescendo, e ela crescendo, e ela crescendo, e eu cheguei, Marcelo, o mercado do fitness mudou de mão. Esse mercado não é mais do Marcelo, da Cristiane, do Fábio, de empresas locais. Não é. Pessoa física também, Pessoa né? física, não dá mais para ter o CPF ali. O mercado mudou de mão. Hoje são gigantes. Como mudou hospitais, drogarias, Farmácias, pets. Hoje o que a gente vê por aí, Quem cresceu de verdade Quem no que tá Brasil com crescendo? força foi essa. Não, e outra coisa, se você depender do seu Hotéis. próprio dinheiro para crescer, você vai crescer. Eu me lembro da nossa. A gente esperava de pagar uma, juntava o dinheiro para montar hotel Não de dá 4 em mais. 4 anos. É. 5 anos não tá varando. exatamente. Agora o grupo está montando 4, 5 por ano. Por- Ou seja, não é com o próprio dinheiro, é com o dinheiro dos outros, seja de outros. No investidores. Marte abre mão por dia, né? Então, hoje, o nosso processo até de expansão, ele não é feito mais com o nosso dinheiro somente. Porque não tem, a gente não vai conseguir acompanhar. Peraí que nós vamos falar disso já já. Ela tá ansiosa. Aí, Cris, não, mas é porque Aham. né, é um conteúdo sensacional. E Cris, então, Clube 22, o Inbox 22, low cost, mudou para low cost, e aí virou bandeira quando para Ultra, o Lago Sul? Tá, nós começamos a conversar com a Ultra 20. Final de tá? 20. Final de 20. Eles trouxeram o projeto deles era muito legal. Conversar com eles, principalmente com o Marcel, que é o que a gente conversa muito, eles têm muita bagagem mesmo. Então, eles trazem uma história e um projeto de futuro muito legal, tá? E a gente Ou seja, você percebia... não era mais uma rede de Brasília, Não. agora você passou a ser uma rede Rede nacional. fora. Nacional. E a gente já acompanhava Isso esse tem mercado peso, né? muito. A gente já acompanhava esse mercado, a gente já sabia e também entendia o peso de ser uma rede, Uma né? marca, De né? ser uma marca conhecida. Então, assim, o Nero veio com uma bagagem de Bluefit muito grande. O Marcel, ele era até então na Bluefit, ele era ele cuidava da franquia, né? Diretor de franquia. Ele era um Aham. diretor de franquia e ele veio como dono. Quando ele apresentou o projeto pra gente, era uma coisa muito tranquila, muito legal. Por quê? Porque era estritamente franquia. Então, o crescimento, ele ia ser muito maior. Com isso, ele traz pra gente uma capilaridade muito grande, porque hoje, principalmente depois da pandemia, a gente precisa entender que o comportamento mudou. As pessoas tiveram acesso a coisas que não se fazia antes. Você precisava de fazer uma reunião, você viajava. Hoje, você faz pelo Zoom. A questão do home office, ela não era tão latente como hoje em dia. Então, as pessoas passam, às vezes, 2 dias no trabalho, 3 dias em casa. E a pessoa quer treinar. Na verdade, sempre existiu, né? Mas Mas acho não era que o brasileiro difundido. tinha medo, né, que o home office não funcionasse. Como na pandemia foi obrigado, Foi. viu que funcionou, né, ficou, né? E o que aconteceu? A gente também foi vendo, junto com a pandemia, que os comportamentos estavam mudando. E como Brasília, nós entramos para a Ultra com uma condição muito diferenciada, até porque eles falam que nós fomos os desbravadores, né? Foram os primeiros. Então, assim, mais uma vez as pessoas falavam, vocês são loucos. Porque vinha de uma pandemia, a pandemia foi sofrida. Durante a pandemia, nas 2 unidades, nós perdemos 1.500 alunos. Foi muito dinheiro, né? Que você deixou de ganhar. Isso todas as unidades, né? Todo mundo passou por isso. A gente abriu com muita restrição. Parecia que o Covid só estava dentro das academias, né? Não estava em outro A gente lugar. era o culpado, Era o inclusive. culpado. Então, foi muita restrição, tá? E a gente
começou essa abertura com a Ultra, né? E eu entendia, principalmente, a gente tinha divergências, o Marcelo pensava de uma forma, eu pensava de outra, a gente estava pronto para continuar a nossa marca. Na verdade, a divergência, né? Eu acho que foi mais porque eu acho que é muito interessante você também sonhar, né? Você não pode viver sem sonho, né? E eu sempre fui um cara de sonhar e conseguir tentar realizar meu sonho. Eu estava no Fitner há muitos anos já, passado por muita coisa, feito muita coisa. Eu queria ter a minha rede, né? Mas eu via que, até em muita conversa, porque a gente é sócio, marido, casado, mas a gente conversa muito, por isso que dá muito certo. Dá certo, né? Claro, Ah, tá. sempre. É que no momento não daria para a gente ir, né? Então, que a proposta da Ultra, ela era mais interessante na época, e por tudo que ela falou, pela organização, pelo bagagem que eles tinham. Então, foi sinistro, mas Quer dizer, depois... e essa decisão? Foi fácil, foi difícil largar a própria marca e ir para uma outra marca? Para mim, foi super tranquilo. Foi super, super. Eu acho que o problema maior foi as divergências que a gente tinha. Nesse aspecto, depois foi Pouca coisa, rapidamente... mas que eu consegui mostrar para ele que aquele era o melhor caminho. Tinha mais vantagem É. que desvantagem. E- Ela sempre tem razão, resumindo, né? É verdade, Na é verdade, verdade. no momento também, a gente estava num momento muito delicado. A gente passou por um problema de saúde da minha filha, que estava um problema muito sério, e que eu falava, olha, hoje a gente crescer uma marca nossa vai demandar muito da gente. E nesse momento eu não estou disponível para isso. Né? Nós estamos num Muito período. esforço, É muito esforço, vai exigir muito. E hoje eu prefiro ser. Como é que é? O rabo do leão do que a cabeça da formiga. Eu prefiro estar Não, não é bem seguindo assim, ali. não. É alguma O coisa. rabo do tubarão, Sei lá, da é baleia, alguma coisa da assim. história... Mas deu para entender. Deu para Deu pra entender. entender, né? E eu entendia o caminho. Então, Eu ou seja, entendia. na verdade, foi uma decisão fácil, você está comentando, porque você fez todo o preparatório para ser. Você estudou, você foi a São Processo. Paulo, negociou com a Smart, não deu certo. Negociou com a própria Ultra, não deu certo, porque foi dar certo mais para frente. Então você já tinha ido aos Estados Unidos, levei esse rapaz para os Estados Unidos, ele olhou Sim. tudo lá. Então, ou seja, Meu coach. a tomada de decisão foi relativamente simples, porque você já estava Preparada para isso. estudando o mercado Isso. e viu que essa era a melhor possibilidade. E eu, na Perfeito. verdade, a gente já era low cost. Então, a nossa transição, ela foi muito Mais tranquila. Foi suave. Muito. Nós participamos aqui, o primeiro ano da Ultra, em virar a bandeira de muita gente, né? Sim. E quando a gente falava dos Hoje processos... Brasília tem quantas? Ultra? Já está com 19, inaugura agora Noroeste e Valparaíso e Paranoá. Então a gente deve chegar, Não, e o Dudu disse que inaugura Ceilândia agora. mas só em janeiro, acho que mais É, fevereiro. fevereiro, né? Então, Acho que passa de 20, eu acho. o processo, quando é feito de uma academia tradicional para uma low cost, ele é mais doído. E eu vou te dizer que o mais difícil era fazer os proprietários entender o processo. Porque eles eram, há muitos anos, academia tradicional. Então, quando a gente falava, olha, você não vai vender mais plano, agora você vai ser recorrência. Mas e a minha carteira de cartão de crédito, de Recorrência dá cheque? certo? Recorrência. E eu já trabalhava com recorrência desde 2014. E as pessoas ainda viam assim, recorrência dá certo? Como é que é? Pô, tem gente que vende mensalidade até hoje. Até Os caras me hoje. ligam, Fábio, eu vendo só mensalidade, você me ajuda, eu quero vender plano. Eu falei, não acredito que você existe. Mas, Cris, e a gestão, o inbox low cost para ultra low cost? Você percebeu que é mais fácil, é melhor, tem manual? Você percebeu que é mais fácil gerir uma low cost? A diferença de uma rede é que você não está mais no seu caminho sozinha. Porque eu, apesar de estudar, de correr atrás, de ver, tudo dependia de mim. Então, o processo ele vem já manualizado, tá? Então, você segue aquilo ali. É claro que de uma unidade para outra tem as suas, né? Diversidades ali do ramo, do bairro onde está. Mas, sem dúvida, ele é um processo muito mais fácil. Então, assim, todo marketing chega para a gente já pronto. Todos os processos, eles chegam para a gente mais pronto. Mas tem um lado em que a gente não estava acostumado, que é a cobrança. Eu, particularmente, eu adoro isso, porque eu sempre tive a máxima que, sim, eu preciso me cercar de pessoas que saibam mais do que eu.
No dia que eu souber mais do que aquela roda onde eu tô, eu já não posso Tá estar mais ali, tá? Então, eu gosto muito disso. Tem pessoas que levam como assim, poxa, estão me cobrando, porque a gente não tinha isso. A gente fazia o que queria. Então, hoje a gente passa por auditorias, hoje a gente passa por cliente oculto. Então, chega fotos para a gente da nossa unidade que a gente fala, não acredito Que é que isso está aqui. acontecendo aqui dentro. Então, existe uma cobrança muito maior. E todo crescimento dói. Todo crescimento dói, tá? Se não doer, tá errado. Tá errado. É, o que a gente falou no início da conversa aqui, né? Mesmo eu já tendo estudado bastante, eu já tá muito preparada, eu ainda passei por um processo de aprendizado, sempre. Claro, sempre tem que ter. Entendeu? Então a gente teve que adequar as academias ao processo da Ultra. E não é um processo só de tira um letreiro e põe outro. Não. É um processo de cultura, um processo de organização, de pensamento. Foi tirado De catraca, visão, de né? visão do futuro. E todo mundo tem que andar igual. Então, hoje, os retrofits, Que é isso que ajuda a rede a a crescer. rede a crescer. Se cada um tem uma coisa Não, diferente. fortalece. Agora, que me lembrei de uma coisa, que você falou, a gente recebe foto da nossa unidade, a gente André Padilha. Fábio, nós estamos precisando reformar o banheiro. Você tá maluco, o banheiro tá ótimo. Cara, o banheiro não tá ótimo, o banheiro tá ruim. Sabe o que ele fazia? Tirava Ele foto batia foto, imprimia a foto e e mandava. me levava. É, Nosso banheiro tá bom? Cara, como é uma loucura que a gente É. olha e não vê. Se você vê uma foto, você não. Ele usava isso há 20 anos atrás. é, Ele mandava, o Fábio tá aqui. Você tá achando que o nosso banheiro tá bom? Tá bom. é. É Então, impressionante são isso. pequenos detalhes, né? Que faz a diferença. E diferença. hoje, o cliente, ele sabe. O cliente, ele está cada vez mais exigente. A régua está muito alta, né? Então, a forma como a Smart abre, ela educou as pessoas a sempre quererem mais, tá? Então, se você não... Mesmo numa rede hoje, se você não cumpre ali os papéis, não tem jeito. O cliente não é bobo. A Smart ela fez escola, né? Ela, É. além do que ela democratizou o feeder e tal, ela também ensinou as duas academias e redes que nasceram depois dela, a se comportar e a se posicionar de uma forma profissional, né? Para acabar com o amadorismo. Então, hoje as academias redes fortes no Brasil, elas não nascem de qualquer jeito. Vocês percebem que elas nascem, né? Não, Gente e pensando. eu tive a oportunidade de conhecer o André Porbianco. O cara Aham. tá com 240 unidades, Legal. vendeu mais 140 franquias. Uhum. Tive a oportunidade de conhecer o Fernando, que é CEO da Selfit, que agora, Uhum. ontem eu vi que eles inauguraram 151 academias. Estão com 151 academias. Legal, Então, hein? ou seja, e a gente percebe que o mercado, cara, está cada vez mais profissional. Não tem espaço Está para mais mais. estruturado, né? não Tem tem mais. jeito. E se acoplar, né? O meu nome que eu digo é se acoplar a uma rede, lógico, tem que pagar royalties e tal, e comprar a franquia, cara, é uma das opções, né? Ou o grande diferenciamento, criar grande diferenciação. É. Academia boutique, academia micro gym, bike, box de cross. Então, ou seja, e aí a pergunta que eu queria te fazer, Cris, agora vocês vão inaugurar uma nova unidade Sim. em março, fevereiro e março do Aham. ano que vem. É a terceira unidade de vocês da Ultra em Brasília. Uhum. Fala um pouquinho, Marcelo, dessa unidade. Fábio, por que ela vai nascer no Jardim Botânico? Primeiro porque a gente já está no Jardim Botânico há 10 anos, né? Então a gente conhece bem a região. É muito importante, quando você vai abrir, você fazer um GeoFusion, que a própria Ultra já tem, né? Uma plataforma que faz estudo de localidade, até cartão de crédito ele mensura para saber, né, se a pessoa tem condição de estar na recorrência e tal. Então a gente já fez esse estudo. E a gente já sabia que aquela região ela tem uma demanda muito alta. Adensada, né? Adensada, isso. E que para nós a gente faria muito sentido, né, montar uma lá. Então a gente já estavam buscando há muito tempo, e aí fomos procurados, né, por um grupo que estava montando um shopping lá, né? Nasceu numa área que estava ocupada por outras coisas. Quando fizeram a limpeza do local, nasceu uma área de 14 mil metros quadrados, né? E aí lá vai nascer o Botanic Mall, que é um mix. Eu digo que é a área mais organizada do Jardim Botânico. E quem conhece o Jardim Botânico, é uma área de muito adensamento, mas o comércio lá ele foi desorganizado, né? Cresceu de forma desordenada, lamentável, mas, bem, atende. Mas o nosso lá, ele pegou essa área de 14 mil e montou um mall muito bem organizado, com um mix muito interessante, lojas de marca. E a gente pegou lá uma área de 1.200 metros, onde a gente já estamos em obra, né? Onde vai nascer do zero, né?
A primeira nossa, aliás, a segunda, né, do Jardim Botânico 1 também foi do zero, né? Então, não foi retrofit, né, no caso. E a gente está muito esperançoso, uma expectativa muito grande, porque é uma área que tem, assim, talvez 3 ou 4 vezes mais gente morando do que a nossa primeira, né? Qual a distância de uma para outra? 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5 quilômetros, né? Uma distância grande, boa, né? Acho pouco provável que a gente perca cliente para lá, né? Pouco, mas... É. Né? Então, a previsão é essa. E essa nova onde vocês vão inaugurar, eu tive lá, sensacional, estacionamento. Sim, né? 200 vagas. E tem ali Blue próximo e Smart A próximo. 400 metros tem uma Blue e a 1 quilômetro tem uma Smart, né? Aí para mim tem uma Corpo Saúde lá do Betinho e tal. Mas assim, todas estão cheias, né? E a gente também fez um estudo, né? Fez o dever de casa de quem está do nosso lado, como é que eles montaram, com que enxoval de máquinas. Nós também estamos querendo entrar de uma forma diferente em termos de maquinário, de apresentação. A gente, ao longo dessa nossa vivência no fitness, no low cost, a gente percebe que ser low cost, mas a clientela também, ela também tem uma pegada de exigência de máquina diferente. Então a gente já está querendo chegar inovando também mais uma vez, né? Maquinário. Então a expectativa é a melhor possível, né? Estamos entrando lá com investidores. Pois é isso que eu ia te perguntar. Isso, Nas outras unidades é 100% de vocês, né? Vocês montaram sem investidores. Exatamente. E nessa vocês já captaram investidores. Que inclusive vai ser a primeira unidade nossa, né, Cris, com investidor, né? A gente foi buscar, depois de 10 anos, investidores qualificados, porque é importante ter pessoas do nosso lado que entendam um pouco do negócio. A gente faz uma apresentação num business plan muito bem feito também, para a pessoa, né, entender, mas é importante que tenham pessoas que entendam do negócio, que você investe hoje, não vai já pegar a rentabilidade amanhã, e deixa um período de maturação do próprio negócio. Então, é tudo explicado de uma forma muito, muito séria, muito transparente, né? Legal. Agora, Marcelo, esse é um tema que muitos donos de academia não conhecem e precisam conhecer, né? Então, se você até puder detalhar um pouquinho mais, então, como é que é feito o investimento? É o tal do contrato do SCP, onde o cara ele tem um contrato de investidor, mas ele não entra no contrato social. E aí, se der lucro, ele recebe, se der prejuízo, não afeta ele. Explica um pouquinho, se a Cris quiser. Essa parte eu vou até a página 3. A página 4 em diante é com ela. Eu sei meu lugar. Então vai lá, Cris. Não, hoje os contratos são feitos assim mesmo, SCP, a pessoa não participa do contrato social. SCP é Sociedade por Cotas de Participação. Então, ele não participa no contrato social, então ele não é afetado em qualquer tipo de ação que tenha, algum... Trabalhista. Não é. A gente é o sócio ostensivo. E nós somos o que administramos também. Então, ele participa dos lucros, tá? Tem sido muito aceito no mercado, né? As pessoas procuram muito isso, porque já está difundido, né? Esse tipo de sociedade. É o mais usado. É o mais usado, tá? Então, as pessoas entram sabendo qual é o seu papel, o que esperar, o que receber, e isso tem que ser tudo uma gestão muito transparente, né? Então, a gente sempre busca sócios qualificados, como o Marcelo falou, pessoas que não dependem do dinheiro que ele vai colocar ali para viver. Não é o dinheiro da vida dele, porque... Do dia a dia. Do dia a dia, exatamente. Porque existe um período de maturação, existe um período de retorno para essa pessoa. Então, a pessoa tem que entender como funciona, né? E a gente tem sido muito surpreendido como as pessoas estão buscando pelo mercado fitness, né? Então, a gente tem conversado com grandes empresários dos diversos setores, querendo estar no fitness, porque está vendo, né, o que o fitness virou. É o boom que virou. Né? O boom que virou. E que a gente acredita que vai dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. Vai dobrar, está só começando. Então, assim, a atividade física, graças a Deus, as pessoas entenderam a importância. Hoje, o nosso maior aliado são os médicos. Primeira coisa que eles perguntam, está fazendo atividade física? Se não está, vai fazer. Então, isso tem ajudado, Cris, né? Muita gente. No caso específico de vocês, se você puder dizer, tem um valor mínimo de cota, até para quem estiver interessado, tem um valor mínimo de cota, ou seja, ele põe lá um dinheiro, 500 mil, ele compra X cotas desse empreendimento, não de todos. Né? Hoje a gente tem feito por unidade, né? Então agora está sendo o Jardim Botânico, então depende do investimento daquela unidade, porque as unidades dependem de tamanho, né? Então, às vezes, aluguel.
Então, às vezes, tem unidade que custa mais, outras custa menos, né? Então, vamos pegar por base uma unidade de 5 milhões, a gente vende cotas de 10%, né? Com investimento 500 de mil. 500 mil. Né? Mínimo. Pode Mi- comprar é, 2 ou 3. Pode comprar mais. Mas o mínimo que a gente vende é 10%, até para não ter também uma quantidade muito, né? Muito grande. pequeno, até apesar da gente estar bem estruturado, de ter um relacionamento com o investidor, uma pessoa só para isso, de receber todas as informações. Hoje a gente está na obra, então nós já temos esses investidores, a gente manda semanalmente para eles foto da evolução, do que foi feito aquela semana. Então a gente vai posicionando muito o investidor. Eles né? recebem também um comunicado mensal de como é que foi aquele mês daquela unidade. Ó, esse mês aconteceu isso, faturamento. Na verdade, ele vai receber. Vai receber, Como é a nossa porque, primeira, né, a gente como- tem uma empresa, né, que faz pra gente todo esse levantamento, né, esse estudo, né, que eu... Inclusive eu tenho até para indicar, Empresa Guilherme, boa? né? Empresa, o E melhor. Guilherme Torelli, esse Torelli. menino E é bom, cara. impressionante que, assim, nós não temos investidores nessas unidades, mas o Gui já faz para algumas outras unidades da Sim. rede, né? E eu achei muito importante ele trazer isso para a gente, porque é uma forma diferente de você estar vendo Olhar o a negócio. sua unidade. Cris, até vamos falar um pouquinho disso, né? Esse rapaz Guilherme Torelli, que presta serviço não só para a Cris, mas para outras unidades da Ultra e para outras unidades no país. Ele é formado em economia. O que ele faz? Fala aí, Cris, o que ele faz? O Gui, a gente tem uma pessoa que trabalha diretamente com a gente no financeiro, então ela compila todas as informações do financeiro, manda para o Gui e ele faz uma DRE, colocando relatório. Que é o que vocês apresentam. Hoje a gente não ele apresenta para a gente. Mas o Dalma apresenta, o doutor André apresenta. Para os investidores. Só para quem está assistindo entender. Exatamente. A real, ele apresenta de uma forma estruturada para o investidor. Então, uma própria DRE mesmo. E o que eu acho muito legal disso? Porque eu sento com o Gui uma vez por mês, eu faço isso com ele. Se existiu alguma oscilação para mais ou para menos, a gente detecta na hora. Analisa. Na hora. Então, o que aconteceu esse mês que a gente gastou mais água? Que a gente gastou mais luz? E é muito importante, né, Cris, também ressaltar, sabe, que a gente é muito conservador no que a gente promete para o empresário, para o investidor. Né? Porque se a gente for conservador e a gente conseguir superar, a gente prefere surpreender. A gente costuma dizer que a gente não vende sonho. Eu não sou vendedor de sonhos. A gente tem um Senão negócio... tu tinha uma padaria. Boa. Eu ia comer a padaria inteira, né? Eu adoro sonho. Não teria padaria também, né? Já tinha falido. Falido em pouco tempo, né? Mas porque o mercado tá bom, tá crescente, tá aí, mas é importante que a gestão desse negócio seja apresentada de uma forma séria, de forma conservadora, sempre, porque o país, infelizmente, ele tem alguns altos e baixos que a gente não pode estar vendendo um negócio que vai ser inalcançável e vai criar uma expectativa. Então, sem expectativa, pé no chão. E o interessante é a última linha. Isso, É o que sobra ali na exatamente. última linha. E a gente precisa fazer a eficiência do dinheiro. Não tem como. O dinheiro precisa estar E trabalhando o que eu ali. vejo, né, desse trabalho do Gui, por exemplo, com outras academias, né, é que realmente ele tem conseguido, através desse relatório, fazer com que outras unidades da outra captem novos investidores por causa do mostrar o resultado. Quando você mostra, é diferente. E essa é uma deficiência gigante do nosso É número de mercado. organizados, né, Flávio? Às vezes, quando eu comento muito, porque assim, se eu tenho um parceiro que trabalha muito bem, eu gosto de indicar. Poxa, você precisa disso. Então, às vezes, as pessoas falam, mas para que você tem isso se você não tem investidor? Eu falei, mas eu sou investidora. Eu quero saber se o Eu meu negócio preciso saber. qual é o resultado que o meu negócio está tendo. Exatamente. 5, 10, 15, 20% de E retorno. dentro daquilo ali, quando você olha de uma forma diferente, bem, esse mês aqui eu tive muito problema com a folha de pagamento. O que aconteceu? Vamos buscar o histórico? Então, às vezes, o dono, ele tá tão no operacional que ele nem toma ciência de que esse mês Ele vê o dado, mas não analisa o não dado. analisa. Eu tenho visto alguns dados, né, que ele tem me mostrado, que é o seguinte, cara, esse mês aqui nessa unidade, por que o faturamento não foi tão bom? Entrou menos gente, foi o mês que menos entrou. Então, ou seja, se entra pouco aluno em alguns meses, você precisa reverter. Vai Em outros refletir, casos né? saiu muito aluno. O churn foi alto, saiu muito aluno. Ou seja, que muitas vezes você fazer entrar aluno é uma coisa, você reter o aluno é outro trabalho. E quando você tem esse dado, você consegue agir. Agora, se você tem o Exatamente. dado, mas não analisa, não sabe o que precisa ser feito. E aproveitando que você falou de churn,
É o segundo ano que a gente ganha como os melhores churns do país na Rede Na Rede, Ultra. pô, Porque parabéns. todo final de ano a gente tem um encontro dos franqueados em São Paulo e é premiado vários itens, né? Então, o churn, ano passado a gente foi em primeiro lugar, o melhor churn do lado do Jardim Botânico, esse ano a gente já ganhou o segundo lugar, mas também muito próximo do primeiro. Então, assim, esse grau de eficiência, né? Tenho todos os méritos para a Cristiane, porque faz um trabalho que é parte dela do negócio, a gente se divide muito bem, ela faz com muita O seu Relações Públicas muita seriedade, e ela trabalha. Então, essa parte dos investidores, depois que o Gui começou a fazer esse trabalho comigo, é impressionante como você olha os números De diferentes forma e como diferente. você ataca. Então, eu já descobri vazamento na academia pela conta. Então, assim, a gente descobre um monte de situação porque precisa ficar dentro daquela margem. E aí, o que eu acho interessante, assim, é que já tem um tempo que as minhas unidades, graças a Deus, elas estão ali uma linha reta, então não está indo nem para cima nem para baixo. Eu falo, eu preciso mudar isso. Tem que arrumar um jeito Subir. de subir. Então, no Jardim Botânico, a gente não tinha boutique, né? Eu já coloquei uma boutique, eu já coloquei um Pilates. No Jardim Botânico a gente não tinha como crescer, Não por tinha causa como era crescer. pequeno, já É. estava Lá o abarrotado. nosso Então a problema é boutique foi espaço. uma solução de aumentar o ticket médio, melhorou. O Lago, ela tem um potencial muito grande, porque 2 mil metros, muito grande, não é residencial, mesmo assim ser um ponto negativo, mas a gente já também começou a fazer um outro conceito, né? Que Vai ter novidade vai ter no Lago. novidade Esse aí em ano, breve, 2025, né? vai ter uma novidade E, muito bacana no Lago. Você vai ser um dos primeiros a saber. Legal, legal. Pequeno. Mas olha só, a gente está acabando aqui o nosso bate-papo, né? Que Que maravilhoso, pena! maravilhoso. Ah, Mas, antes de acabar, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo, que é o seguinte: Marcelo, qual a sua visão do mercado de academias brasileiro? Para onde a gente está caminhando? Quais são as tendências, né? Para onde você acha que nós vamos estar daqui a 5, 10 anos? Qual a sua visão? a gente no início aqui da conversa, a gente falou que o mercado ainda tem muito que crescer. O low cost está cada vez mais profissional, cada vez mais fundos entrando, colocando mais profissionalismo e com isso ficando mais encorpado, né? Nós temos hoje 30 e poucas mil academias no Brasil, não temos nem 10% de redes. De low cost. Low cost. Quando eu falo rede, não é aquela que tem 10, 15, não, é redes mesmo, fortes, consolidadas, bem montadas, então ainda tem um mercado gigantesco. Você tem cada vez as micro-gyms, os nichos, estúdios também crescendo, tomando o seu posicionamento no mercado, são um ticket mais alto, mas tem público. As premium estão cada vez mais premium, porque também cada capital tem o seu mercado e pessoas que querem pagar muito mais, ou porque tem mais tempo, ou porque é mais status, ou porque... Bem, aí, né? Tem mercado para todo mundo. E por aí vai. Então, hoje, o mercado brasileiro, que ainda apesar de não sendo incoerente, é um pouco amador ainda, porque é novo, né? É amador, mas no sentido de ser novo, né? Ele está cada vez crescendo mais, tendo profissionais de outras áreas entrando no mercado. Isso é uma coisa muito interessante de se colocar, porque antigamente o cara formado em educação física, que foi teu caso, foi meu caso, e montou a academia. Hoje a gente vê muito na Ultra, né, que é uma franqueadora, né, pessoas que eram de outro... Nada a ver com nada a física, ver, nada a ver com educação advogados, física. médicos, Eles querem surfar essa onda. e querem surfar, tem dinheiro, estão Funcionários investindo. públicos. Funcionário público, muito bom, né? Que estão investindo porque vê como rentabilidade. Então, isso traz um outro olhar, né? Um outro olhar de crescimento. Traz mais profissionalismo. Né? Como ele não Exatamente, entende, ele né? precisa de alguém que entenda. E é em cima disso, Fábio, que a gente está cada vez mais em busca de, nos nossos negócios, que hoje, até fevereiro e março, é meu e dela só, mas que a partir do ano que vem a gente vai ter investidores sócios junto, no qual a gente tem muita responsabilidade com o dinheiro, não só nosso como dos outros, né? De que sejam apresentados para que cada vez mais venham mais sócios investidores querendo investir, mas sabendo que vão ter rentabilidade, porque está em mãos certas. Muito bom, muito bom. E Cris, para você a pergunta é diferente. Toda a sua história, que você não era da área, passou a ser da área, tomou muita porrada no início para gerir o negócio, né? E hoje, eu já falei isso para você, você é uma das pessoas que entende muito de gestão de academias. E a pergunta para você é: o que você acha que uma academia precisa ter na gestão para ela ter rentabilidade? Porque ela precisa ter sucesso, que é o número de alunos, mas muitas academias aí no Brasil hoje trocando figurinha. Fatura 10, gasta 10. Fatura 40, gasta 40. O que uma academia precisa ter para ter rentabilidade? Eu vejo, a pessoa precisa entender de números,
olharem entre linhas. Eu falo muito pro pessoal os que estão entrando na Ultra, que o sistema ele dá tudo pra gente, tudo. Então, assim, a gente não pode ficar só olhando no número de alunos que entra. Então, lá dentro, a gente tem as pessoas que não pagaram por algum motivo, a gente tem os inadimplentes, que tem 3 meses que não pagam mais, Tem que cuidar dele, que né? tem que cuidar deles. A gente tem que ficar muito de olho no NPS. O NPS é o que nos norteia, tá? E a gente tem que ficar de olho no pessoa que está saindo. Então, a gente tem 5 tópicos ali dentro que tem que prestar atenção. Tem que gerir, né? A gestão é disso, tá? Então, tem gente que só quer saber, pô, eu tive 300 planos. Quantos saíram? Então, hoje, nas nossas unidades, a gente tem um lifetime de 13 meses. Então, a nossa base troca a cada 13 meses. Isso é muito tempo. A gente tem um churn que é baixo e eu tenho uma Bluefit do meu lado. No Lago Sul ali, eu tenho Bluefit, eu tenho Smart, eu tenho Club Coach, eu tenho Bodytech. E o Companhia nosso... Atlética. Então, é muita academia. Faixa de Gaza Fitness, E eu a chamo. gente fala que é a faixa de gás. Não, faixa de gás é águas claras. Também. Então, a gente tem ali um churn baixo. Então, a gente precisa estar cuidando de pessoas. Então, é a gestão de pessoas, é a gestão de números. A gente tem que estar atento a números. O que a gente pode estar cortando, mas sem estar tirando do cliente? Então, a cada 3 meses, a pessoa compra material de limpeza de uma empresa há 10 anos. A pessoa não faz cotação. Então, fica confortável para a pessoa. Ela bota o preço que ela quer. Fica viciado, né? Fica viciado. Então, a gente tem que... E também as novas tendências, sabe? Energia solar. Gente, hoje está aí para todo mundo. Então, hoje eu tenho energia solar, que não é minha, eu compro, mas eu tenho 18% de desconto. Isso paga 2 ou 3 funcionários. Por que eu não vou poder usar? Então, a gente tem que estar de olho em todas essas Pode se acomodar na Não gestão, pode, né? não pode. Nunca. Então, a gestão, assim, é um desafio. É estar olhando números todos os dias. É estar olhando um scout de uma aula coletiva. Pô, tem 2, 3 meses que esse scout aqui tá baixo. Vamos trocar. Vamos conversar com o professor. Então, são os pequenos, né, detalhes que hoje eu já não faço mais essa gestão na ponta ali. Mas eu tenho os líderes. Então, eu cobro deles. A gente tem que ter momentos com os nossos líderes. Porque a gente precisa apresentar resultado. Então, hoje eu não tenho investidor, mas eu sou investidora, porque ali dentro é o meu dinheiro que está ali. E eu tenho que ter eficiência do meu dinheiro. Eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Então, hoje eu acho que o grande desafio da academia é isso. É a gente estar ali cuidando das pessoas para quem a gente presta o serviço. Muito bom, sensacional. Alguma coisa que a gente não falou que vocês queriam falar? Onde vai ser o almoço? Falamos tudo? Vamos embora. Não, eu acho que uma coisa assim, eu gostaria de falar um pouquinho do nosso projeto, da nossa expansão, tá? o futuro. Agora 2025. Qual é a meta? A gente pretende, tá? Inaugura agora em março essa unidade. A gente já tem uma, assim... Quase assinado. Quase assinada aqui em Brasília ainda. Ponto incrível. Ponto maravilhoso, assim, de explosão mesmo. E o nosso caminho é seguir por áreas onde não foi desbravada, tá? Não só em Brasília. Não só em Brasília. Pelo contrário. O nosso foco hoje nem é tão Brasília. É porque, como nós somos daqui, Mais aparece, fácil aqui, né? Aparece. Mas a gente ainda tem um mercado ainda que não foi desbravado. Querendo ou não, as unidades onde são geridas por fundos, que é Smart, Bluefit, elas ficam com o braço curto. A gente tem muito dinheiro, mas eles não veem locais onde a gente que está aqui consegue ver. Então, a nossa expansão tem sido, né? O nosso projeto é mais para esse lado. Aí você tem o número da meta de vocês, do grupo de vocês, quantas unidades? Olha, a gente tem assim, em 5 anos, tá? A gente quer chegar pelo menos a 30 unidades. 30 unidades. Bora, vamos trabalhar. Entendeu? Então, assim, a gente já tem aí um E esboço, já está sendo tudo muito mapeado das regiões onde a gente vai. Já temos aí um bom capital para isso, já tem bastante gente envolvida. E essa nossa primeira, depois de 10 anos, que é a do Jardim Botânico, ela já tem aí nascendo forte, né? Que vai abrir aí um grande horizonte para outras que estão vindo aí, né? Amém. Amém. Bora. Meus amigos, muito obrigado por terem aceito o convite aí. Obrigada a você aí pela oportunidade da gente estar aqui Show falando. de bola, Fabinho. Não podemos te agradecer sempre por todas as oportunidades. A Hanway, desde o início, ela também sempre foi muita inspiração. Teve uma vez que a gente estava montando o lago, vocês estavam montando... Quando foi que vocês montaram o Sudoeste?
Sudoeste foi 2004. 2003, 2004. A gente estava uma vez, vocês estavam ali, a gente em 2005 ficou muito na montagem do lago, e teve uma vez que a gente foi no Sudoeste e tava, acho que você e o André chegando. E a gente ficava do carro, olha ali os caras. Fábio Padilha. Fábio, era realmente Mudei isso. sua vida depois você me conheceu, não foi? Era Fala a realmente verdade. isso, assim, sabe? Eu só não vou chorar aqui ao vivo a cores pra pegar mal. Você foi uma grande inspiração para Brasília, Obrigado. né? Com toda a sua família. Me e o que apresentou você... cada restaurante, cara. Poxa vida. Não, o que vocês fizeram pelo mercado fitness, o que você ainda vem fazendo aí, Não, o trabalho que o Fábio faz, né? isso ajuda muito, isso ajuda no muito. Brasil afora, né? Só inspira e só movimenta, né? E traz um outro olhar para esses gestores que a gente comentou aqui. Não foi crítica de forma alguma, né? Foi com muito carinho, porque a ideia é que todo mundo... É importante o fitness estar fomentado, né? Quando a gente vê uma academia fechando, isso aí é ruim no mercado, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda tem que treinar e não pode fechar. A gente tem que estar abrindo. Não, e né? quando a gente sabe que quando fecha, ali tem sofrimento, ali tem endividamento. Exatamente. Não. Ali teve um cara que botou a alma, a vida no Sem negócio, dúvida. sem botou dúvida. dinheiro e agora, muito provavelmente, ele está sem dinheiro, triste, família. Saindo endividado. Então, ou seja, esse é o objetivo. Obrigado pelo reconhecimento aí de vocês. Beleza? Amigos, esse foi mais um podcast Viver de Academia, que é um oferecimento da Total Pass, da credenciadora, da Kikos Equipamentos, também da B2A, Plataforma de Gestão Continuada em Educação, e também do Evo, ABC Evo. Fique ligado, até o nosso próximo programa com mais conhecimento para você gerir o seu negócio. Até lá!